Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. E hoje nós vamos conhecer a vida de Santa Cecília. Santa Cecília nasceu provavelmente no ano 150 em Roma. Era filha de um senador romano da família nobre de Metelos. Era cristã e desde pequena fez voto de castidade para viver o amor de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Como cristã numa época tão antiga e em Roma, ela certamente herdou a fé dos discípulos, a fé de São Paulo, que levou a fé até Roma, e de São Pedro, que foi o primeiro Papa. E Cecília herdou a fé desses santos homens e de tantos outros que foram martirizados exatamente ali em Roma. O cristianismo que Santa Cecília recebeu em sua formação era o cristianismo dos mártires, dos heróis da fé. Cecília foi cristã numa igreja perseguida, numa igreja que ainda era minoritária, porém cheia de profunda fé, esperança e coragem. No transcorrer normal de sua vida, quando jovem, ela foi prometida e dada em casamento a um rapaz chamado Valeriano. No dia do casamento, ela estava muito triste. Então, ela chamou seu noivo e disse a ele toda a verdade sobre sua fé. Disse que tinha feito voto de castidade para Deus e começou a falar das glórias de Deus e de Jesus Cristo e o Santo Evangelho para esse jovem, o seu noivo, que a ouvia boquiaberto com a força de suas palavras e a convicção que vinha de seu coração. Tamanho foi o poder das palavras de Cecília que, após ouvi-la, ele se converteu, entendeu a promessa de sua noiva e disse que iria respeitá-la em sua decisão. E naquela mesma noite, ele recebeu o batismo. Valeriano contou o que ocorrera para o seu irmão, Tibúrcio, e este também, impressionado, se converteu. Ambos eram pagãos. Olha que maravilha, né? O prefeito de Roma, Túrcio Almáquios, teve conhecimento da conversão dos dois irmãos e quis o tesouro deles, porque era ganancioso. Os dois irmãos, porém, já tinham distribuído todos os seus bens aos pobres, como era costume entre os novos cristãos. O prefeito, então, exigiu sob pena de morte que os dois abandonassem a nova fé. Os dois, porém, alimentados com a força do cristianismo nascente e cheios do poder de Deus, não renegaram sua fé. Assim, foram condenados à morte e decapitados. E Santa Cecília foi chamada ao Conselho Romano logo em seguida. E isso aconteceu provavelmente no ano de 180. O conselho exigiu primeiro que ela revelasse onde estaria o tesouro dos dois irmãos. Ela disse que tudo já tinha sido distribuído aos pobres. E o prefeito ficou muito furioso e exigiu que ela renunciasse à fé cristã e adorasse aos deuses romanos. E Cecília negou-se, mostrando muita coragem e serenidade diante de todos. Condenaram-na então à tortura. Mas, estando ela diante dos soldados romanos para ser torturada, ela falou a eles sobre as maravilhas de Deus, sobre a verdadeira e santa religião, sobre o sentido da vida, que é o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Os soldados, maravilhados com uma mensagem que nunca tinham ouvido, ficaram ao lado de Cecília, dizendo que iriam abandonar o culto aos deuses pagãos. Essas inúmeras conversões foram milagres que Deus operou através de Santa Cecília para que essas pessoas alcançassem a felicidade e a salvação eterna. E o prefeito, então, aborrecido e muito mais furioso, deu ordem para outros algozes trancarem Santa Cecília no balneário de Águas Quentes do seu próprio castelo, logo na entrada dos vapores. Ali, ela seria asfixiada pelos vapores ferventes, que aqueciam as águas.
Ninguém conseguia ficar ali por mais de alguns minutos. Era uma morte certa. Porém, para surpresa de todos, milagrosamente ela foi protegida e nada lhe aconteceu. Todos ficaram impressionados com a fé daquela jovem frágil que enfrentava a morte sem receio por causa da grande fé que tinha em seu coração. Mas o prefeito, irredutível, mandou que ela fosse morta com 3 golpes de machado em seu pescoço. E o algoz obedeceu, mas não conseguiu arrancar a sua cabeça, coisa que ele estava muito acostumado a fazer com apenas uma machadada. Mas Santa Cecília permaneceu viva ainda por 3 dias, conversando e dando conselhos a todos que corriam para vê-la e rezar por ela. Por fim, pressentindo sua morte iminente, Santa Cecília pediu para o Papa entregar todos os seus bens aos pobres e transformar a sua casa numa igreja. Antes de sua morte, em seus últimos momentos nesse mundo, sentindo que sua missão estava cumprida, mesmo ela sendo ainda tão jovem, Santa Cecília conseguiu cantar, louvando a Deus, cantando as maravilhas do Senhor. E depois disso, a fisicamente frágil e interiormente forte, jovem romana que desafiou os poderes deste mundo, entregou o seu espírito ao Pai Celestial. Após a sua morte, ela foi sepultada pelos cristãos na catacumba de São Calixto e desde então passou a ser venerada como mártir. O túmulo de Santa Cecília ficou desaparecido por muitos séculos. No século IX, Santa Cecília apareceu ao Papa Pascoal I. Logo após esse fato, seu túmulo foi encontrado e lá estava o caixão com as relíquias da santa. E o corpo dela estava intacto, na mesma posição em que ela foi enterrada. Ao lado da Santa Cecília estavam também os corpos de Valeriano e Tibúrcio. No ano de 1599, o cardeal Sfondrati mandou abrir o túmulo de Santa Cecília e o seu corpo foi encontrado na mesma posição que estava quando o Papa Pascoal I a encontrou. A sua festa é celebrada no dia 22 de novembro, que é dia dos músicos e da música. Carol, nós temos novena para Santa Cecília aqui no canal? Temos sim, Raiman, uma belíssima novena. E nós esperamos que todos rezem junto conosco. Aliás, nós somos muito devotos também de Santa Cecília, né? Verdade. Santa Cecília, como nós falamos, comemora-se no dia 22 de novembro. Mas, Carol, quais são os outros santos e santas desta semana? Vamos então para a lista. No dia 21 de novembro, comemoramos a apresentação de Nossa Senhora. No dia 23, São Clemente I, Papa. Dia 24, São João da Cruz. Dia 25, Santa Catarina de Alexandria, que, aliás, nós também temos novena aqui no canal, hein? Verdade. Dia 26 é o dia de São Silvestre. E para finalizar, dia 27, Santa Catarina Labouré. Também temos a novena, só que é a novena da Medalha Milagrosa. Isso mesmo. E nós contamos um pouquinho sobre cada um destes santos lá no extinto quadro Os Santos da Semana, que nós fizemos no ano passado, né? E você pode encontrar procurando aqui no nosso canal, numa playlist chamada Os Santos da Semana. É isso aí. Então chegou a hora de você caprichar aqui no like para nós, né? Também escrever um comentário dizendo o que você achou da história de Santa Cecília. Isso mesmo, não custa nada. E compartilhe esse vídeo com seus amigos para nos ajudar a evangelizar. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. E siga-nos também no Instagram. É só procurar por Raiman. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E amanhã é segunda-feira, tem vlog novo aqui no canal ao meio-dia, não perca!